Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que atravessou milênios e culturas: a origem de uma missão global. Mas tudo isso sobre uma perspectiva teológica. Então, vamos direto ao que interessa. Olha só essa imagem, um mar de gente, né? Cada rosto com uma história. No mundo com tanta diversidade, o que poderia de fato conectar todo mundo? É uma pergunta e tanto para a gente começar. A resposta que a gente vai explorar hoje, de acordo com a fonte desta análise, não começa com a gente, com a humanidade. Pois é, ela começa num ponto bem anterior, na própria essência, na natureza de Deus. Ok, então vamos fundo nisso. A nossa primeira parada aqui estabelece a base de tudo, a ideia de que o conceito de missão não é uma invenção humana, sabe? É algo que emana diretamente de Deus. Mas antes de seguir, vamos definir um termo que é chave aqui: transcultural. Basicamente significa ir além das fronteiras, e não só as geográficas, mas as culturais, para se conectar com todos os povos. Guarda bem esse conceito. E tudo começa aqui, com uma das ordens mais famosas da história, um chamado para Abraão deixar para trás tudo aquilo que ele conhecia. Esse é o ponto de partida de uma jornada que, segundo essa teologia, mudaria o mundo. Mas olha só, a jornada de Abraão não era só sobre ele. Vamos ver agora como essa promessa, que parecia tão pessoal, na verdade se desdobra em algo com um alcance, universal. Agora, aqui é que a coisa fica gigante. Essa frase, ela é considerada o fio de ouro de toda a narrativa. A promessa não era para um clã ou uma nação, era para todas as famílias da Terra. A escala aqui já nasceu global. É impressionante pensar nisso. Tá, mas como essa bênção se torna realidade? A interpretação teológica, com base na fonte, é que ela aponta para o Evangelho que se revela por completo em Jesus Cristo, apresentado como o descendente direto de Abraão. Isso cria uma ponte direta entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente o fluxo dessa promessa. Pensa só, começa com uma pessoa, Abraão, depois passa para uma nação, Israel, se cumpre numa única figura, Cristo, e finalmente a tarefa é confiada a um corpo coletivo, a Igreja, para levar isso adiante. É um roteiro bem claro de como a missão foi transmitida. Mas qual é a motivação por trás de tudo isso? Por que começar um plano tão grandioso? A resposta, de acordo com essa análise, é a emoção mais fundamental de todas. A base de tudo é essa afirmação. Parece simples, mas é de uma profundidade imensa. Deus é amor. A fonte deixa claro que não é só que Deus tem amor como uma qualidade, mas que o amor é a própria essência divina. E essa essência se torna um motor de todo o plano de redenção e missão. E esse amor se manifesta por meio de um conceito central: redenção. A ideia é a de libertação, de pagar um preço para libertar alguém da escravidão. É uma imagem muito poderosa. No Antigo Testamento, a gente vê exemplos bem práticos, até legais, de redenção. Resgatar um parente da escravidão, recuperar uma terra da família, até livrar alguém de uma pena de morte. Eram conceitos concretos do dia a dia que ilustravam uma verdade espiritual muito maior. E aí vem o ponto de virada. No Novo Testamento, essa ideia é levada a um nível espiritual e definitivo. A redenção é vista como uma ação divina, realizada por Jesus Cristo, que paga o preço final para libertar a humanidade. E isso nos leva à fase final dessa transmissão da missão. Se ela foi cumprida em Cristo, quem é que tem agora a responsabilidade de levar isso para o mundo? Este quadro compara os dois veículos da missão. Israel, segundo a fonte, tinha o papel de ser uma luz, um exemplo que atrairia outras nações. Só que o texto afirma que Israel acabou falhando nesse propósito. Como resultado, a tarefa divina foi transferida para a igreja, mas com um papel mais ativo. Não apenas atrair, mas ir e levar a mensagem. Então, qual é a nova ordem? A igreja herda a missão, cumprindo aquela promessa original feita lá para Abraão de abençoar todos os povos. O chamado é para ter uma influência que preserva e ilumina no mundo, como o sal e a luz. E, para fechar o ciclo, a gente volta à motivação central. O propósito final de toda essa jornada histórica, de Abraão até hoje, está enraizado no que a fonte descreve como o desejo de Deus pela salvação de toda a humanidade. É um impulso de amor redentor e inclusivo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se essa missão global, que atravessa culturas e milênios, é, na sua essência, um ato de amor, como é que esse amor se traduz em ações concretas no nosso mundo hoje?
A resposta para essa pergunta continua sendo escrita.